E nesta quarta-feira, o deputado Alexandre Ramagem foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Os agentes fizeram buscas no apartamento funcional do parlamentar em Brasília e também no gabinete na Câmara. A investigação trata de um suposto monitoramento ilegal feito pela Agência Brasileira de Inteligência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ramagem, que é delegado da Polícia Federal, foi diretor-geral da ABIN entre 2019 e 2022. Nesse período, o suposto programa secreto chamado First Mile teria sido utilizado para monitorar a localização de políticos, jornalistas, advogados, adversários de Bolsonaro. Bom, Consta, falamos aqui na abertura do programa, né? Hoje é aniversário de São Paulo, Brasília começou quente aí com essa operação da Polícia Federal. Vale lembrar que essa operação contra o deputado Alexandre Ramagem ocorre uma semana depois do deputado da oposição ao governo, Carlos Jordi, também entrar na mira da Polícia Federal com uma outra operação, sofreu mandado de busca e apreensão na casa, foram levados laptops, celulares e computadores do deputado. Pois é, Paula, eu gostaria de dizer que é algo chocante, mas está virando mais uma quinta-feira no Brasil. Líder da oposição, Carlos Jordi, teve seu telefone apreendido numa operação para lá de esquisita, com base numa troca de mensagem com o tal do CVC, que já tinha provado à justiça brasileira que sequer estava em Brasília no 8 de janeiro. Aí ele chama numa mensagem de meu líder. Isso é suspeita suficiente na cabeça do ministro Alexandre de Moraes para mandar apreender o telefone do líder da oposição no Congresso, né? A Polícia Legislativa ciceroneando a Polícia Federal, que por sua vez vem se transformando numa polícia política, numa espécie de Gestapo do ministro Alexandre. Uma semana depois, e vale notar que um colunista de fofocas da Globo já tinha dito que tinha uma nova operação mirando um novo bolsonarista, então alguém anda vazando para a assessoria de imprensa na Globo esse tipo de coisa para gerar mais apreensão e medo, né? E aí, dito e feito, vem agora a operação contra Ramagem. Jordi é pré-candidato à Prefeitura de Niterói, Ramagem, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Está criando um padrão aí, né? É bolsonarista, é de direita, é contra o consórcio PT, STF, velha imprensa, e é pré-candidato a alguma coisa nessa eleição, vai ser de alguma forma perseguido, caçado. E é disso que se trata. O deputado já gravou um vídeo explicando, ele mandou investigar essa questão desse aparelho que tinha para espionagem. Eu quero lembrar, muita gente resgatou isso hoje nas redes sociais, né? Por causa de grampo no STF, Lula afasta a cúpula da ABIN. Agora, em 2023, ele recontratou aí o responsável por esse escândalo na época, mas fez até o ministro Barroso sair da toca e dizer: nada no Brasil hoje surpreende, porque o gabinete dele seria, então, um dos alvos de grampo ilegal do PT. Não teve busca e apreensão que a gente saiba, que a gente lembre, né? Existe um claro duplo padrão no Brasil. A gente pode se perguntar, né? Será que a Polícia Federal só encontra problemas com a turma de direita bolsonarista? A turma da esquerda, logo ela, né? Responsável por mensalão, petrolão, aparelhamento de todas as instituições. Essa turma não faz nada errado. Não tem uma busca e apreensão em gabinete de político de esquerda. Já repararam, né? Então, está claro para todo mundo que é pura perseguição num estado de exceção. E aí o presidente do PL, como você já tinha dito, vai lá e chama de frouxo o senador Pacheco, que por sua vez reage por meio de notinhas enigmáticas, alfinetando indiretamente colegas no Twitter, né? É um país estranho, né? O Pacheco virou realmente uma figura decorativa, né? Ele teria condições de atuar como um mecanismo de freio, de contrapeso a esse abuso do ministro Alexandre e do próprio STF, mas ele prefere ser cúmplice dessa turma e ficar com cara de paisagem, enquanto o Congresso cada vez mais se torna peça irrelevante na democracia relativa que temos no Brasil de hoje.
Silvio, só para acrescentar uma informação, nessa operação da Polícia Federal, em que o deputado Alexandre Ramagem foi alvo, a PF apreendeu 6 celulares, 4 notebooks e também 20 pendrives que estavam no gabinete, no apartamento funcional aí do deputado Ramagem. Paula, olha só, nós vamos dar algumas voltas em torno desse assunto, é o principal assunto do dia, como o Rodrigo acabou de lembrar, é mais uma quinta-feira, porque na semana passada foi uma operação até similar do ponto de vista de entrar dentro da Câmara dos Deputados e até um gabinete ou até um apartamento, inclusive apartamentos funcionais, ou seja, patrimônio do Legislativo da Câmara. Eu quero me ater aqui a um primeiro aspecto que no Brasil, infelizmente, não existe mais, que é o artigo 53 da Constituição, a inviolabilidade do mandato parlamentar. E aí, eu quero ler aqui, nesse primeiro comentário, um trecho extraído do portal da Câmara dos Deputados, porque aqui tem informações importantes que estão sendo simplesmente deixadas de lado pela Polícia Federal, amando ou com a anuência do Supremo Tribunal Federal. Isso é inconstitucional. Vamos lá. A partir da diplomação, o deputado passa a ser inviolável civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos e só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. Portanto, ele tem foro privilegiado à imunidade parlamentar, só pode ser julgado pelo Supremo. Isso todo mundo sabe, mas eu queria continuar. Deputados não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas com quem tenham trocado dados. A partir daí, é claro que o celular dele também é inviolável, assim como o computador, assim como as suas comunicações, porque trata-se de alguém que está do outro lado. Caso seja apresentada denúncia contra um deputado no STF, a Câmara deverá ser informada sobre a ação e poderá, por iniciativa de partido e pelo voto da maioria, sustar o andamento do processo. A sustação suspende também o prazo de prescrição da ação que poderá ser retomada após o fim do mandato do parlamentar. A Câmara foi avisada. No caso do Carlos Jordi, no caso do Alexandre Ramagem, o presidente da Câmara dos Deputados sabia o que estava acontecendo. 2. São ações dentro do período de recesso parlamentar. Precisava ocorrer no recesso parlamentar? Foi proposital ou não? Algum partido político vai tomar a iniciativa de sustar, vai recorrer ao plenário, vai provocar a mesa diretora? E finalizo. Nós tivemos um episódio ontem de parlamentares da oposição cruzando a Praça dos Três Poderes e batendo a porta do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, para conversar sobre alguns temas. Já passou da hora do presidente do Congresso Nacional, não vou me adiantar em outro assunto, parar de bater boca no Twitter e conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal e mostrar para o presidente do Supremo Tribunal Federal o que está acontecendo caso ele esteja ainda passeando em Davos ou em algum outro lugar. E aí, Piotr, segundo deputado alvo de uma operação da Polícia Federal em uma semana, e vale dizer que Ramagem também é o segundo pré-candidato pelo PL que sofre uma operação da Polícia Federal aí nesse intervalo de uma semana. Silvio recorreu à Câmara dos Deputados, ao Congresso que está escrito lá nas garantias, eu vou recorrer ao próprio Supremo. Lá em 2018, está no portal do Supremo, tá? Está aqui, olha, portal.stf.jus.br. A reportagem em 2018, esse foi o voto do ministro, então ministro, Barroso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o foro por prerrogativa de função conferido aos deputados federais e senadores se aplica apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. A pergunta é, se o deputado Ramagem está sendo investigado pelo que ele foi como líder na ABIN, isso foi antes do mandato dele, então não está aqui dentro. Não pode responder no Supremo Tribunal Federal. Esse processo está inconstitucional. A investigação é inconstitucional. É absurda. Está aqui, olha. A decisão foi tomada numa sessão de uma quinta-feira e foi uma ação penal AP 937. Para se ter uma ideia, prevaleceu no julgamento esse entendimento. Ou seja, se o próprio Supremo diz claramente, por maioria de votos, ou seja,
pacifica, que é o que espera-se que o Supremo faça, pacifica-se o entendimento que no caso de prerrogativa de foro, o parlamentar só vai responder por crimes cometidos durante o mandato no Supremo. Então, por que ele está respondendo? Porque é a informação que temos, né? Pela atuação dele na ABIN. Na ABIN ele estava ainda, não era deputado, não era parlamentar, não tinha sido eleito, não tinha sido diplomado, estava apenas na ABIN, num cargo de confiança do governo de Jair Bolsonaro. Agora está sendo julgado no Supremo em mais um desses inquéritos sem fim e sigilosos. O Supremo precisa dar resposta a ele mesmo. Ou ele vai mudar o entendimento. Porque o entendimento que prevalece, é recente, tá? É de 2018. Esse é o ponto.